Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso discipulado, lembrando que no próximo domingo será o domingo em que nós vamos ter o discipulado. Todo primeiro domingo agora do mês é o domingo do discipulado, então espero você lá. Hoje nós vamos estar trabalhando a questão do discipulado e testemunho. Então, nós vamos estar ainda no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 13 ao 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Palavra de salvação. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa porção tão preciosa da tua palavra e que ela nos ajude a entender como nós devemos testemunhar para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós falamos de discipulado e testemunho, nós precisamos entender que cabe a cada um de nós, a mim e a você, ter uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida que edifique outras vidas, uma vida que reflita Cristo, né? Pela nossa postura, pela nossa vivência, pelo nosso falar, pelo nosso compartilhar as coisas. Então a nossa vida precisa ser uma vida que as pessoas olhem para você e mesmo que você não esteja orando, que você não esteja cantando, que você não esteja carregando uma Bíblia, nem que você esteja com nada escrito na camiseta nem no carro, mas que as pessoas olhem para você e identifiquem você como alguém diferente. Por quê? Porque o seu posicionamento, a sua fala, a sua conduta é diferente. Porque em você há algo especial que é a presença do nosso Pai, do nosso Deus. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 5, que começa o Sermão da Montanha, então é o capítulo 5, 6 e 7, são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desses ensinamentos, né, Jesus destaca que nós precisamos ser como o sal, e que o sal que não tempera, o sal que não tem sabor, ele não tem serventia. Então, olha só, Jesus começa dizendo que se você não faz a diferença, se você não transforma o ambiente à sua volta, tem alguma coisa errada. Não há serventia no que você está fazendo. Por quê? Porque você não está mudando o ambiente. Então, o sal, na época do Senhor Jesus Cristo, né? Ele estava associado a 3 qualidades bem específicas: a pureza, né, a conservação e o sabor. Então, pureza, ele era usado para alguns fins ritualísticos, né? Alguns rituais de purificação. E aí você vai encontrar referência lá em Levíticos 2, capítulo 13, e Números 18, versículo 19. Então, ele era usado para purificação. Também o sal tem a capacidade de conservar. Quando o alimento é salgado, ele está preservando aquele alimento para que ele não venha estragar. Então, ele vai impedir o processo de decomposição, de deteriorização das coisas. Olha só a importância de ser sal. Você temperando, você salgando, né, na vida das pessoas, Jesus está dizendo que você vai impedir o processo de deteriorização da vida das pessoas, que as pessoas não se estraguem, não venham a se perder. Então, isso é muito importante. E a terceira coisa é a questão do sabor, que
por essa qualidade, ele vai realçar. Então você na vida das pessoas vai realçar o que as pessoas têm de melhor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com pessoas que eu sempre digo, tem pessoas que estão perto de você e elas extraem o melhor de você. E tem outras pessoas que estão perto de você e faz com que você apresente o seu pior lado, a sua pior versão. Então, Jesus está chamando a gente para quê? Para purificar, para conservar e para quê? Dar sabor, extrair o melhor daquelas pessoas. Então, esse é o testemunho do cristão. Aonde você estiver, você está ali purificando aquele ambiente. Aonde você estiver, você está conservando aquelas pessoas, você está melhorando a vida daquelas pessoas para que elas não se percam nessa vida de pecado. Você está extraindo delas, você está olhando para elas, está extraindo o melhor delas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, Jesus ele vai ensinar, né, que os seus discípulos devem ser conhecidos por sua vida de pureza, de santidade e por sua presença que inibe a corrupção. Aonde você estiver presente, não tem conversas maliciosas. Aonde você está presente, não acontece coisas erradas. Por quê? Porque a presença de Deus que está sobre a sua vida vai inibir essas coisas. Não é espaço para que o mal venha proliferar, para que o mal venha se manifestar, mas muito pelo contrário, que ele bata em retirada. Por quê? Porque ali está a sua presença. Ali está a sua presença e não é por você, mas pela presença do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Lembra da pregação de alguns domingos atrás, do primeiro domingo de novembro, que nós falamos sobre autoridade espiritual? Por quê? Porque é a autoridade que Jesus Cristo conferiu à sua igreja, e a igreja sou eu e você. Então, nós precisamos entender que no ambiente que nós estamos ali para fazer a diferença. Então, além do sal, o Senhor Jesus Cristo, ele também discorre sobre a luz, né? E nós podemos também destacar 3 qualidades importantes. A primeira qualidade, a visibilidade. Depois, ela guia e a advertência. Então, quando nós falamos de visibilidade, nós estamos falando porque se destaca no escuro. Então, quando você é luz, você se destaca entre as outras pessoas. E é muito interessante isso. Por quê? Porque quando você tem a presença do Espírito Santo de Deus, quando você dá testemunho de Cristo, você se destaca no meio da multidão. Porque a sua luz, a presença de Cristo em você, traz visibilidade. As pessoas vão se voltar para você, vão na sua direção. Não sei se vocês já viram a experiência de pescar no escuro, que o pescador liga uma lanterna e os peixes vão na direção da luz e ali eles pescam. Assim tem que ser você. No meio da escuridão, as pessoas vão na sua direção porque você tem a luz de Cristo. Então, somos luz. Por quê? Temos essa visibilidade, traz visibilidade das pessoas que estão à nossa volta. Elas precisam vir em sua direção porque sabem que você tem uma palavra, que você tem uma direção, que você tem algo da parte de Deus que vai abençoar a vida dessas pessoas. Então, no escuro é vista por todas as pessoas. Ela também tem uma outra característica, é guia pela direção para quem caminha à noite. Então, você é luz, você precisa ser guia. Numa estrada aonde há neblina muito densa, aquele que tem um farol potente, ele serve como guia para aqueles que estão vindo atrás e que não estão enxergando nada à sua frente. Então, nesse mundo que anda em trevas, você precisa ser guia dessas pessoas. Mas como é que você vai guiar essas pessoas se você vive uma vida que não está em conformidade com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus? Você faz
tudo igual a todo mundo e tudo igual ao mundo. Não tem diferença entre as suas atitudes e as atitudes daqueles que não conhecem Jesus. Então, para que você seja guia, você precisa fazer a diferença. E quando nós fazemos guias, as pessoas vão olhar para você e vão se inspirar na sua fala, vão ser guiadas pelas suas ações, pelos seus pensamentos. Por quê? Porque você tem a presença de Deus. Então, ser luz é ser guia, apontar a direção, e a direção que nós apontamos é a direção de Cristo. E a terceira coisa que nós podemos destacar, a terceira advertência, é a advertência, né? Por quê? Porque ela brilha na escuridão e revela os perigos ocultos. Então nós precisamos ser aqueles que o quê? Estão advertindo as pessoas que se elas continuarem agindo daquela forma, seguindo naquele caminho, elas estão em perigo. Uma vida longe de Jesus é uma vida que está em perigo. Então, nós precisamos servir a Jesus, mas não da minha forma, não do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, sendo sal e sendo luz. Ao comparar seus discípulos à luz, Jesus quer ensinar que eles devem ser vistos na sociedade como referência de coisas boas. Você precisa ser uma referência, mas uma referência de coisas boas. Não uma referência de mal pagador, uma referência de caluniador, não uma referência de uma pessoa grosseira, bruta, ignorante, não uma referência de uma pessoa intransigente, não uma referência de uma pessoa chata, inconveniente. Você precisa ser uma boa referência de uma pessoa justa, correta, que serve ao Senhor, que prima pelos princípios do Senhor. Devem exercer também a função de guia com um testemunho que aponta o caminho da vida. E qual é a vida? A vida só em Jesus, uma que adverte sobre os perigos dos caminhos maus e denuncia o pecado e a injustiça. Então nós somos referência, precisamos ser referência para as outras pessoas. Então é isso que o Senhor espera de cada um de nós. As boas obras dos discípulos de Jesus devem ser boas e atrativas. Então nós precisamos atrair pessoas. Então como atraímos pessoas? Vivendo o Evangelho de forma justa e correta, sendo como Jesus, amando pessoas, acolhendo pessoas, conversando com pessoas, ouvindo pessoas, tratando pessoas, ensinando pessoas, né? Elas não devem apontar para os discípulos, mas para Deus. Então nós não fazemos discípulos para nós. Eu não quero que vocês me imitem, mas eu quero que vocês me imitem assim como eu imito a Cristo, assim como eu sirvo a Cristo, assim como eu tenho alegria e prazer em servir a Cristo. É isso que eu quero que vocês façam também. Então, o discípulo não tem luz própria. A luz que brilha em mim não é a minha luz, mas a luz que é reflexo da luz divina que está em mim. Então, como discípulo e discípula de Jesus, devemos ser como sal, dosar nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus, pessoas que são dosadas. Quantas pessoas vivem se espalhando por aí, né? Então, vamos ser mais concentrados, mais objetivos, mais comedidos nas nossas ações, mais polidos, mais educados, mais amáveis, mais afáveis. Às vezes eu percebo que a gente, né, deixa o velho homem assim, dando sinais de que ainda está ali. Então, nós precisamos controlar a nossa carne. Para quê? Sejamos pessoas que possamos dosar e possamos abençoar, extrair o melhor da vida das pessoas. Não podemos nos conformar e permitir que maus exemplos e maus testemunhos afastem as pessoas de Cristo. Jesus nos ensina o que devemos ser para o mundo, sal e luz. O meu mau exemplo não deve afastar as pessoas, mas eu preciso ter exemplo que atraia as pessoas para Jesus. Ele nos mostra o caminho, mas nós é que decidimos se devemos seguir. Então o Senhor está sempre colocando o caminho diante de nós, mas nós é que vamos fazer a escolha. Eu vou ser sal e luz ou eu vou ser mais um nessa multidão? Vou continuar vivendo segundo a minha vontade, o meu querer, fazendo aquilo que me dá vontade. Jesus nos chamou para sermos o sal que dosa
o mundo e a luz que ilumina a vida das pessoas que estão nas trevas. A nossa vida é o evangelho que as pessoas irão ler. As pessoas vão conhecer a palavra de Deus através da tua vida, meu irmão e minha irmã. Já parou para pensar nisso? Que as pessoas estão lendo a Bíblia através de você? Aquilo que você faz, você diz que é cristão e você faz coisas que está fora do evangelho, as pessoas estão aprendendo que pode fazer isso. Ah, ser crente é fazer isso. É falar mal do outro, é brigar com o outro, é fazer qualquer coisa, fazer de qualquer maneira. Por quê? Porque você está ensinando isso, é isso que eles estão lendo e aprendendo. Nossas ações precisam expressar que a cada dia somos mais parecidos com o nosso bom mestre Jesus. Então, que você guarde nesse estudo de hoje, que o nosso testemunho, né, é um testemunho que deve sinalizar a Cristo, porque nós somos chamados a ser sal e luz nesse mundo. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor nos ensine a viver sendo sal e luz, extraindo o melhor das pessoas, fazendo com que elas não se percam, que elas não percam a sua vida, mas que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos guiá-las de tal maneira que elas possam encontrar a Ti. Usa, Senhor, as nossas vidas como canal de bênção nesse caminho de discipulado, porque o nosso desejo é cada dia ser mais parecido contigo. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.